Das paz, amados, um dia super abençoado para todos, em nome do Senhor Jesus. Sobre humildade. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então, ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Bem, amados, Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diz Hebreus 4,15. A tentação de Jesus de se submeter à multidão e exaltar-se deve ter existido, mas ele não respondeu. Certamente, como ele também era humano, essa tentação veio de se exaltar, mas ele não correspondeu a ela, pois ele veio para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. João 6,38. Lembro-me de Davi, quando todos queriam fazer dele rei, tomar o lugar de Saul, pois Deus tinha ungido ele como novo rei, mas Davi não levantou a mão contra Saul. Davi não fez nada para tomar o reino. Ele se entregou totalmente à vontade de Deus. Então, Jesus também aqui, ele não respondeu a essa tentação. Ele imediatamente se afastou de todos e passou a noite toda em oração com o seu Pai. Bem, amados, a oração prolongada é um antídoto para a tentação do orgulho e operará uma humildade semelhante à de Deus em sua vida. Em Gálatas 2,20, Paulo está pregando uma morte para si mesmo. Ele diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porém, é muito importante notar que essa morte ocorreu. Paulo disse que estava morto por causa do que Jesus fez. Não era Paulo que se matava. Ele assumiu a posição de estar morto, conforme a obra de Cristo. Ele experimentou esta morte simplesmente considerando o que já havia acontecido através de Cristo como sendo, assim, uma realidade, conforme é dito em Romanos 6,11. Há pessoas hoje que levaram a doutrina da morte para si mesmo ao extremo e, em vez de serem livres de si mesmas, são totalmente egocêntricas. Elas pensam constantemente em si mesmas. Pode ser em todos os termos negativos, mas ainda é egocêntrico. Elas estão pensando em morrer, em se matar, em fazer sacrifícios. Então pode ser pensamentos negativos, mas são todos voltados para elas mesmas. Uma pessoa verdadeiramente humilde é aquela que é centrada em Cristo. Morrer para si mesmo não é um ódio por si mesmo, mas sim um amor a Cristo, mais do que a si mesmo. Amamos a Cristo
mais do que a nós mesmos. Queridos, existem falsas religiões que pregam a negação de si mesmo. Precisamos estar não apenas mortos para nós mesmos, mas vivos para Deus. O foco na negação de si mesmo, sem a entronização de Cristo, leva ao legalismo. A verdadeira humildade não é uma degradação de si mesmo ou um ódio de si mesmo ou de nossas realizações. É simplesmente morrer ou negar a si mesmo, é simplesmente uma consciência de que tudo o que temos e somos é um presente de Deus. Portanto, somente uma pessoa que reconhece a Deus pode operar com verdadeira humildade. Falando sobre humildade, verdadeira humildade é quando Cristo está no centro e o nosso amor por Ele nos leva a nos negar, tomando a posição de que já morremos com Ele e somos uma nova criatura em Cristo. Oremos. Deus e Pai, nos ensine a verdadeira humildade. A verdadeira humildade produzida pelo Evangelho. É conhecer a Ti, é Te entronizar, é desejar Te agradar em tudo. Tu és o centro e não nós. Que meus ouvintes possam entender, compreender e receber a verdadeira humildade. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Foi a palavra do apóstolo falando de uma realidade espiritual. E essa palavra vem nos iluminar nesse dia e possamos viver esta realidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus.